Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar, seja muito bem-vindo de volta. Hoje a gente vai analisar um dos maiores títulos do ano de 1993, A Lista de Schindler. O início da gestação desse trabalho aconteceu ainda lá no final do ano de 1982, quando o então cineasta Steven Spielberg ainda surfava no sucesso do filme E.T., o Extraterrestre, que tinha se tornado a maior bilheteria de todos os tempos até aquele momento. Foi mais ou menos nesse período que a Universal comprou os direitos do livro que daria origem ao filme, escrito por Thomas Keneally. No entanto, o próprio Spielberg não sentia que estava maduro nem apto o suficiente para realizar o projeto naquele momento. Por isso, ele passou a ser desenvolvido pelos próximos 11 anos até chegar às telas. You must have contacts in the Jewish business community working here. What community? Jews can no longer own businesses. That's why this one's in receivership. Ah, but they wouldn't own it. I'd own it. I'd pay them back in product, pots and pans. As they can trade it on the black market, do whatever they want. Everybody's happy. If you want, you could run the company for me. Let me understand. They'd put up all the money. I'd do all the work. What if you don't mind my asking what you do? I'd make sure it's known the company's in business. That's what I'm good at. Not the work. Not the work. The presentation. O roteiro, que é baseado no livro, desenvolve a história real do industrialista alemão Oskar Schindler, um empresário muito habilidoso que tem muita facilidade nas relações interpessoais e que viu uma oportunidade única para ganhar dinheiro: a ascensão do governo nazista ao poder. Através de muito lobby, de muita negociação e de muito carisma, ele consegue botar para funcionar uma fábrica de utensílios. Os contratos eram fechados com o governo alemão depois de muita negociação e também propina, e a mão de obra era gratuita, já que ele usava a força de trabalho judia para servir como operária. No entanto, com o passar do tempo, ele entra em contato com aquelas pessoas, os seus funcionários, as arguras ali do programa de extermínio nazista, o horror e a inevitável morte nos campos de concentração, e com isso tudo ele passa a ter uma consciência real do que estava em jogo ali. Movido pelo senso humanitário, ele então investiu na salvação desses judeus que estariam fadados à morte. Através de um programa de absorção de mão de obra, incluindo mulheres e idosos, acredita-se que ele tenha salvo mais de 1.200 judeus do extermínio. Everybody's happy. Everyone's happy except me. I mean, you're probably scamming me somehow. If I'm making 100, you've got to be making 3. And if you admit to making 3, then it's 4, actually. But how? I just told you. No, you did, but you didn't. Yeah, all right, don't tell me. I'll go along with it. It's just irritating, I can't work it out. Look, all you have to do is tell me what it's worth to you. What's a person worth to you? No. What's one worth to you? Steven Spielberg já era um dos maiores nomes do cinema mundial lá no início da década de 1980. Ele inclusive inventou o conceito de blockbuster em lançamentos espetaculares como Tubarão, de 1975, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, de 1981, e o próprio E.T., o Extraterrestre, de 1982, que inclusive já está disponível aqui no canal. Quem perdeu essa análise, volte nos arquivos e confira. Mas mesmo com todo esse sucesso comercial, a crítica ainda lhe torcia o nariz e tinha desconfianças em relação às suas capacidades autorais com o cinema. A Cor Púrpura, de 1985, foi uma primeira tentativa nesse sentido, mas o filme fracassou, teve diversas críticas negativas e ainda se tornou um dos maiores perdedores da história do Oscar, já que foi indicado em 11 categorias e não venceu absolutamente nenhuma. Isso inclusive levantou suspeitas sobre o resultado final de A Lista de Schindler. Durante o processo, inclusive, ele chegou a ceder o material para Martin Scorsese, assumindo somente a produção da obra. No entanto, como judeu que é, ele sentiu a necessidade de ter mais controle sobre a obra final, retomou o projeto e realizou nada menos do que um dos maiores filmes sobre o Holocausto de toda a história do cinema. A man commits a crime, he should know better. We have him killed and we feel pretty good about it. Or we kill him ourselves and we feel even better. That's not power, though. That's justice. Power is when we have every justification to kill. And we don't.
Pois é, mas não pense você aí que esse processo foi simples ou tranquilo. Além de toda a desconfiança que eu já relatei aqui, o caminho até o lançamento do filme foi bastante longo e tortuoso. Primeiro, porque a Universal só permitiu que o Spielberg seguisse no projeto da maneira que ele gostaria após a entrega final de Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, que foi lançado naquele mesmo ano e se tornou a maior bilheteria de todos os tempos. Com todo o crédito que ele recebeu desse filme, finalmente ele teve liberdade artística e criativa para seguir da maneira que ele queria. Um filme com 3 horas e 15 minutos de duração, fotografia preto e branco e pouca interferência dos executivos. Mesmo assim, ele só teve disponível 23 milhões de dólares para a realização do trabalho, o que para os padrões de Hollywood era bastante baixo. Inclusive, é bom registrar que o Spielberg não recebeu cachê nem nenhum tipo de pagamento pela realização desse filme. Na época, ele chegou a afirmar que isso seria manchar as mãos dele de sangue. All right. We start from both sides? No, I would like you to start over there. Right side. Right side, yeah. Okay. Then move around. Ainda que nomes como Mel Gibson e Kevin Costner tenham demonstrado interesse na interpretação do papel principal, Liam Neeson foi escalado para interpretar Oscar Schindler. Já para o papel antagonista de Amon Götz, o escolhido foi Ralph Fiennes, ambos nomes relativamente desconhecidos na época e que ajudaram a dar um tom bastante documental para essa obra. Isso invariavelmente torna a experiência mais crua e mais chocante ao espectador. A única exceção no elenco nesse sentido fica por conta do nome de Ben Kingsley, que já tinha vencido o Oscar em 1982 por Gandhi e que nesse caso faz o papel coadjuvante do contador Itzhak Stern. I couldn't get you out of here. Be all right. Anyway, I'm here almost every week. Wednesdays usually. I look in on you, see how you're doing. Here. Put these in your pocket. Come on. Herr Director, don't let things fall apart. I work too hard. Esse tom documental que eu citei anteriormente aparece de forma muito clara também na câmera de Janusz Kaminski, especialmente nas cenas mais dramáticas que revelam o horror do Holocausto. Ali ele abusa de uma fotografia mais nervosa, na mão, muitas vezes na altura dos olhos, como se nós fôssemos uma testemunha ocular de tudo aquilo que estava acontecendo. Esse trabalho é realmente primoroso e pela primeira vez em 27 anos, o Oscar de melhor fotografia foi para um trabalho em preto e branco. Na última vez que isso tinha acontecido, as categorias ainda eram separadas entre colorido e preto e branco. Do ponto de vista narrativo, é interessante notar como Spielberg resolveu retratar os bastidores e não tanto as vítimas. A linha narrativa entra muito mais nos meandros de Oscar Schindler e das suas negociações dos bastidores do que necessariamente nas arguras de personagens específicos, que é o caso de filmes conhecidos sobre o Holocausto como O Italiano, A Vida é Bela, O Pianista, de Roman Polanski e, mais recentemente, o filme húngaro que venceu o Oscar de melhor filme em língua estrangeira, O Filho de Saul. Então veja, ao contrário desses filmes que eu citei, ele não particulariza nenhuma história. O espectador vê muito mais uma massa de pessoas sendo torturada, castigada e morta do que as histórias específicas de cada um daqueles indivíduos. A única exceção fica por conta de um dos elementos mais lembrados desse filme, que é a menininha do vestido vermelho. Além de ter escolhido uma criança que sempre comove mais o espectador, Spielberg escolheu manter a cor vermelha no seu vestido, porque essa é a cor que ativa emoções no espectador, como a paixão e a pulsação sanguínea. Mas por ser também a cor do sangue, ela representa tanto a vida quanto a morte. I have to find every rag, bury that here, burn it. The party's over, Oscar. They're closing us down, sending everybody to Auschwitz. What? I don't know. As soon as I can arrange the shipment, maybe 30, 40 days, that would be fun. Sendo esse um filme sobre um dos regimes totalitários mais sanguinários da história, o filme não poupa o espectador de cenas bastante pesadas. São diversas maneiras em que a gente é apresentado a violência gráfica e psicológica. Tudo feito de uma forma bastante crua, bastante direta, muito em linha com o que ocorria na época.
E inclusive as cenas mais complexas do ponto de vista de realização desse trabalho são as que exploram o extermínio. Grandiosas e com muito trabalho de realização, elas têm o claro objetivo de chocar o espectador, o que é até muito elucidativo, tendo em vista que o nazismo matou cerca de 6 milhões de judeus durante o Holocausto. 3 sequências especialmente chocantes para mim são a invasão do gueto, a incineração dos corpos e, mais no final, a cena da câmara de gás, que nos apresenta um dos momentos mais tensos da projeção. No entanto, mesmo com tantas cenas devastadoras e sequências pesadas, o filme apresenta um final feliz. E isso vem muito de uma característica da filmografia do próprio Spielberg, que humaniza suas histórias e gosta de explorar o lado bom do ser humano. Então, por mais que aquele espaço seja simplesmente horrendo, é a luta do bem contra o mal que permeia essa linha narrativa, sendo que no final o bem acaba triunfando. Na minha opinião, essa característica de direção do Spielberg, aliado à experiência que ele já tinha com filmes de grande popularidade, permitiram que A Lista de Schindler se tornasse uma das maiores bilheterias em preto e branco de toda a história do cinema. Under the Business's Compensation Fund, I am entitled to file damage claims for such deaths. If you shoot without thinking, you go to prison, I get paid. That's how it works. So, there will be no summary executions here. There will be no interference of any kind with production. In hopes of ensuring that, guards will no longer be allowed on the factory floor without my authorization. Essa obra é mais um daqueles vários exemplos de filme que acaba se tornando um acontecimento. Em um ano de grandes títulos lançados nos cinemas, não se falava outra coisa na época da temporada de premiações. Todo o esforço de Spielberg na condução e na realização desse trabalho, todas as iniciativas que ele teve para recuperar a memória dos judeus mortos, faz desse um dos trabalhos mais importantes de Steven Spielberg em toda a sua carreira. O filme venceu nada menos do que 7 dos 12 Oscars aos que foi indicado nesse ano de 1993. E Spielberg, claro, saiu ovacionado da cerimônia. A Lista de Schindler, enfim, é um daqueles títulos indispensáveis na lista de qualquer amante do cinema em qualquer parte do mundo. The list is an absolute good. The list is life. All around its margins lies the gulf. E você aí, já assistiu a esse verdadeiro épico de Steven Spielberg? Então faz o seguinte, aproveita o espaço aqui embaixo e deixa o seu comentário, a sua opinião, a sua análise sobre o filme. Concorda comigo? Discorda? Use o espaço aqui. Também não deixe de curtir esse material, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações do sininho, que é muito importante pra gente. Com isso, encerramos a análise de todos os filmes indicados pela Academia na categoria máxima de 1993 e o próximo vídeo você já sabe. Vai ser um debate com a presença de 2 convidados muito especiais para a gente falar mais um pouquinho de cada um desses filmes e, claro, também sobre aquela cerimônia de entrega de prêmios. Tá muito bacana e você já sabe, né? Eu te espero aqui.